Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, nós vamos continuar hoje com os pilares do Islã. E segundo o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele foi questionado o que é o Islã, ele respondeu: o Islã é testemunhar que não há divindade digna de adoração exceto Allah e que Muhammad é seu mensageiro, é aprimorar as orações, pagar o zakat, fazer o jejum do mês de Ramadã e a peregrinação à Kaaba desde que haja recursos. Então hoje nós vamos falar sobre esse último pilar, peregrinação à Kaaba desde que haja recursos. Vejam que nesse hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou o Hajj, mencionou como um dos pilares do Islã. Como falamos nas outras aulas, sempre que nós falamos em pilares, nós falamos aquilo que constitui a religião, ou seja, aquilo que firma uma pessoa dentro da religião. Toda pessoa que nega um desses pilares, na verdade ela se torna um incrédulo, pelo fato de ele estar negando uma parte importante da religião. Então, o Hajj é mais um dos pilares do Islã. E a palavra Hajj, peregrinação, na Sharia, ela significa a viagem à cidade de Meca, na Arábia Saudita, durante os meses estabelecidos para a prática do Hajj, como um ato de adoração em nome de Allah. Então, o Hajj, ele não é feito em qualquer tempo, em qualquer mês. Ele é feito num mês específico, que é o mês de Dhul Hijjah. Inclusive, o nome do mês é conforme o Hajj, Dhul Hijjah. E esse é o mês do Hajj. Ou seja, não é permitido um muçulmano fazer o Hajj em outra época que não essa. Então é uma época, um determinado período que é estabelecido para a prática do Hajj, e essa é uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E essa obrigação se impõe a todo muçulmano desde que ele haja, ou desde que ele tenha meios para cumprir com essa obrigação. E essa obrigação está bem clara dentro do Alcorão e dentro da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E vejam que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos falou sobre a recompensa daquele que faz o Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que faz o Hajj em nome de Allah, ou seja, aquele que faz o Hajj somente buscando a recompensa de Allah. Então, quando uma pessoa faz o Hajj, ela não pode ter intenção nenhuma senão agradar a Allah. A intenção dele não pode ser mostrar para as pessoas que fez uma viagem por Hajj, nem mostrar para as pessoas que ele se tornou mais religioso por causa disso, nem se mostrar como um apelido que ele tem: agora ele é um Hajj, agora ele é uma Hajja. Na verdade, a intenção deve ser em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, não para adquirir um status. E também o Hajj não pode ser uma mera viagem que a pessoa faça com intenção de passeio, mas sim com a intenção de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que aquele que faz o Hajj em nome de Allah e não comete qualquer obscenidade ou pecado, retorna puro como no dia em que sua mãe lhe deu a luz, ou seja, sem qualquer pecado. Disse também o profeta sallallahu alaihi wasallam: uma umrah até a próxima umrah. Vejam que a umrah ela é traduzida às vezes como a peregrinação menor. A umrah, a diferença entre a umrah e o Hajj é que a umrah ela é uma peregrinação menor. Os rituais são menores do que o Hajj e pode ser feita a qualquer época do ano. A umrah não precisa ser nos meses do Hajj. Ela pode ser em qualquer época do ano. E os rituais são menores. Os rituais são só dentro da mesquita sagrada mesmo. Então não tem necessidade de fazer os outros rituais que são feitos no Hajj. Então a peregrinação menor ela é feita só dentro do local da oração mesmo, local da mesquita. E dependendo da quantidade de pessoas, a umrah pode ser feita até em 1h30, 2 horas. Ou seja, a umrah é muito mais rápida do que o Hajj. O exigido por nós, por Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão, é tanto a umrah como o Hajj. Então disse o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith: uma umrah até a próxima umrah.
Então, digamos, uma pessoa que faça mais de uma umra, é uma expiação pelo que há entre elas. Você já paga os pecados do que existiu entre elas. E para o Hajj, que é aceito por Allah e praticado de forma adequada, não há outra recompensa que não seja o paraíso. Ou seja, aquele que pratica o Hajj da maneira correta e que Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o seu Hajj, não tem outra recompensa senão o paraíso. Num outro hadith, perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam: qual é a melhor ação? Ele respondeu: crer em Allah e em seu mensageiro. Então perguntaram: qual é a próxima? Ele disse: o jihad pela causa de Allah, combate pela causa de Allah. E mais uma vez perguntaram: e qual é o próximo? Ele respondeu: o Hajj que é feito da forma correta e aceito por Allah. Então, das melhores ações é o Hajj que é feito da forma correta e aceita por Allah. Então, o Hajj, para as mulheres, ele é o equivalente ao jihad. O Hajj é o jihad das mulheres. Uma vez foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam se as mulheres eram obrigadas a participar do jihad, a participar do combate pela causa de Allah. E ele respondeu: sim, para elas é exigido jihad que não tenha luta, que é o Hajj e a Umrah. Então, com esse hadith, nós vemos que o Hajj não é um mero passeio, nem uma viagem, simplesmente, mas sim é a peregrinação em nome de Allah, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. E sem dúvida que o Hajj não é algo fácil, não é uma coisa simples. A pessoa passa por determinados testes ao fazer o Hajj, pelo fato de que as pessoas estão lidando com outras pessoas de várias nacionalidades, e dentre os benefícios do Hajj é a união da nação islâmica. Então, quando nós vamos para o Hajj, nós acabamos tendo contato com muçulmanos do mundo inteiro. E, mashallah, subhanallah, todos vestidos da mesma maneira. Todos vestidos da mesma maneira, porque é obrigatório no Hajj que todos se vistam da mesma maneira. E todos adorando Allah da mesma maneira. Então, isso mostra a união do Islã, a união da Ummah Islamia, da nação islâmica. E o Hajj é a maior congregação anual de fé. Subhanallah, não existe no mundo maior congregação do que o Hajj. E não existe no mundo mais pura congregação do que o Hajj. Porque no Hajj nós vemos que tanto o rico como o pobre estão da mesma maneira. Tanto o rei ou o presidente com as pessoas simples do povo, todos estão juntos na mesma forma, vestidos da mesma forma, adorando a Allah da mesma forma. E o melhor deles é aquele que for mais temente. Então, pelo fato de nós estarmos lidando com diversas pessoas de várias partes do mundo, sem dúvida é um teste de paciência. É um teste de paciência. E sem dúvida, eu costumo dizer que o Hajj é uma escola da vida. Porque, subhanallah, ele te ensina muitas coisas. Te ensina não só a adoração a Allah, mas te ensina a como lidar com as pessoas. Te ensina como agir com os seus irmãos muçulmanos. E é um teste de paciência. É um teste de esforço também, porque é um esforço pela causa de Allah. O muçulmano, durante o Hajj, ele o tempo todo está na adoração a Allah, sai de um local para o outro em adoração a Allah, cansa nessas trajetórias. Então, não é algo simples, mas é um esforço pela causa de Allah. E todos aqueles que vão para o Hajj, muito dificilmente, eu nunca vi alguém voltando do Hajj sem estar completamente feliz por ter se esforçado pela causa de Allah. Porque é um esforço que te traz, além de grande recompensa junto a Allah, é algo que purifica a nossa alma. É algo que tira do nosso ego o amor pelas coisas terrenas, o amor pela vida terrena. E faz com que, porque a partir do momento que o muçulmano vai para o Hajj, ele faz o jihad, faz o esforço, não só do seu corpo de viajar até lá, como o jihad com seus bens, porque ele gasta dos seus bens para fazer o Hajj. E Allah é o puro e só aceita aquilo que é puro. Allah é bom e só aceita aquilo que é bom. Ou seja, só vai aceitar
de um muçulmano aquele que tenha os seus bens adquiridos de maneira halal, adquiridos de maneira lícita. Aquela pessoa que vai para o Hajj com os bens lícitos e paga dos seus bens em nome de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensar, ele vai aceitar o Hajj dele. Mas aquele que vai para o Hajj com seus bens impuros, ou seja, adquiridos de maneira ilícita, Allah subhanahu wa ta'ala não vai aceitar o Hajj dele, pelo fato de que Allah é puro e é bom e só aceita aquilo que é bom. Então, é um esforço material, pelo fato de que nós contribuímos com nossos bens pela causa de Allah. É um jihad no qual nós nos afastamos dos nossos familiares. Então é exigido do muçulmano que se despeça de seus familiares antes de viajar, porque só Allah sabe se ele voltará ou não voltará. Então o fato de se afastar dos seus familiares é algo também que é um esforço pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E também o fato de que o muçulmano, ao empreender a viagem do Hajj, ele deve sair daqui tendo buscado o perdão daqueles que ele oprimiu e buscado o perdão daqueles que ele teve alguma discussão ou algum problema. Então, não é correto que um muçulmano saia da sua cidade em direção a Meca para fazer o Hajj, estando de mal com as pessoas ou estando tendo oprimido as pessoas e não buscado o perdão dessas pessoas. Então é certo que a pessoa deve sair daqui, sair da sua cidade completamente puro e completamente preparado para poder adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o Hajj, na verdade, ele é a perfeição da fé, porque ele conjuga todas as características e qualidades de todos os outros atos obrigatórios. Então, quando nós vamos fazer o Hajj, nós praticamos o Salat e nós contribuímos pela causa de Allah e fazemos caridade. Além disso, a pessoa se esforça no jejum, às vezes, quando está na adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Então junta todos os atos de adoração. E o mais importante do Hajj é que o Hajj é um treinamento que ensina a pessoa a se desprender dos confortos materiais e da riqueza da vida terrena. Porque a pessoa, quando vai para o Hajj, ela aprende que ela está junto com milhares de pessoas e muitas daquelas pessoas são ricas. Muitas daquelas pessoas são ricas e nas suas casas têm todo o conforto, mas lá no Hajj as pessoas estão sentadas no chão, as pessoas estão percorrendo grandes distâncias a pé, as pessoas estão várias dentro de um ônibus, viajando de um lugar a outro por várias horas devido à multidão. Uma trajetória que é feita em 15 minutos, às vezes leva horas dentro do ônibus por causa da multidão, ou então várias horas a pé. Então, subhanallah, é um esforço que não faz diferenciação entre o rico e o pobre. E quando nós nos desapegamos desses bens materiais, e a pessoa, por exemplo, quando vai fazer o Hajj, uma das condições, um dos pilares do Hajj é que a pessoa entre no estado de Ihram. E esse estado de Ihram, a pessoa fica proibida de manter relações sexuais com o cônjuge, fica proibida de usar o perfume, fica proibida de usar roupas costuradas, no caso do homem, que usa só 2 toalhas brancas. As mulheres podem usar roupa costurada, mas não podem tapar o rosto nem as mãos. Não podem usar perfume. Não podem cortar o cabelo ou se depilar durante esses dias do Hajj, que são 4, 5 dias. Então existe uma série de proibições com relação ao Ihram, que é um dos pilares do Hajj, para que seja válido o Hajj. Então a pessoa fica proibida de diversas coisas, o que faz com que a pessoa tenha um desapego total da vida terrena. Então, subhanallah, é dito que o Hajj é uma pequena amostra do dia do juízo. E um dos rituais do Hajj é que a pessoa, quando chega no Hajj, quando chega no local do Hajj, ele começa a dizer
eis-me aqui diante de ti, ó meu Senhor. Eis-me aqui, ó Senhor, eis-me aqui. Respondendo a chamada de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Corão. E o Hajj a casa é um dos deveres dos homens para com Allah, desde que estejam em condições de arcar com as despesas. Quanto àquele que não crê, Allah não tem necessidade de nenhum dos mundos. Allah chamou os humanos a fazerem o Hajj. Chamou os muçulmanos para que façam o Hajj. Então quando os muçulmanos vão fazer o Hajj, eles dizem, eis-me aqui, ó Senhor, eis-me aqui. Então, labbaik Allahumma labbaik. Ou seja, respondendo a chamada de Allah subhanahu wa ta'ala. E existem várias condições ou vários pilares do Hajj. O primeiro deles que nós falamos é entrar no estado de Ihram, que é a intenção de realizar o Hajj. No caso do homem, são duas peças, que é como se fossem duas toalhas brancas, que só podem usar essas peças de roupa. No caso da mulher, ela pode usar roupas normais, mas ela tem que ter a intenção de fazer o Hajj. Isso é o Ihram para ela. E fica proibido as coisas que nós falamos, que é cortar o cabelo, manter relações sexuais e também cortar as unhas durante esse tempo do Ihram. Outro ritual dos mais importantes do Hajj é a parada em Arafat, que é um local numa cidade próxima a Meca. Essa parada em Arafat, que é no dia de Arafah, no dia que não estamos no Hajj, nós fazemos o jejum no dia 9 de Zulhijjah, e eles ficam na chamada parada em Arafat. E esse é o ponto mais importante do Hajj. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o Hajj é Arafah. Já quem não fez esse pilar do Hajj, não valeu o Hajj dele. Então existe um local chamado Arafat. As pessoas, os peregrinos, se direcionam naquele lugar no dia 9 de Zulhijjah e ficam desde o meio-dia até o horário do Maghrib, até o horário do ocaso. E ficam lá até o horário do ocaso. E o certo, o mais correto é que o muçulmano, na peregrinação, fique esse tempo em pé, com as mãos levantadas, implorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esse é o ponto dos pontos mais belos do Hajj. E de onde nós temos uma pequena imagem do dia do juízo. Porque nós vemos muçulmanos, milhares de muçulmanos no mesmo local, porque ficam todos reunidos naquele local, e todos, muitos em cima das montanhas, outros dentro das suas barracas, outros no meio da estrada, todos levantando as mãos e suplicando a Allah subhanahu wa ta'ala. Então nesse momento nós vemos cada pessoa implorando a Allah por suas necessidades. E nesse momento nós relembramos o dia do juízo, quando todos estarão iguais perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então nesse ponto as pessoas ficam suplicando a Allah todo esse tempo até o Maghrib, até o horário do ocaso. E esse é um dos pontos mais importantes do Hajj. Depois disso existem outros rituais, mas dentre os mais importantes depois desse é o Tawaf, que é circungirar a Kaaba. São 7 voltas em torno da Kaaba, seguindo assim o ensinado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e também imitando assim o que os anjos fazem em torno do trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós fazemos as voltas em torno da Kaaba, que é a casa de Allah na terra. E logo depois de circungirar 7 vezes a Kaaba, existe o Sa'i. O Sa'i, que é entre Safa e Marwa. São dois montes que agora foi construído dentro da mesquita, incluiu dentro da mesquita. São 2 montes, um chamado Safa e outro Marwa. São 7 idas e voltas entre esses 2 montes. E nesse caso, seguindo o exemplo de Hajar, mãe de Ismail, esposa do profeta Abraão, que quando ela estava procurando por alimento ao seu filho, ela fez essa trajetória 7 vezes, até que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Gabriel, que bateu com a sua asa na terra e fez brotar uma fonte de água chamada Zamzam, que essa água, até hoje, milhares de peregrinos todos os anos bebem dessa água, tomam banho com essa água, levam litros e litros dessa água para suas cidades, para suas casas,
e mesmo assim a fonte continua cheia. Então, subhanallah, é uma fonte milagrosa de uma água pura. Inclusive o profeta sallallahu alaihi wasallam costumava suplicar a Allah antes de beber essa água, e essa água também, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, é cura para muitas doenças. Então aqui nós vimos alguns dos rituais do Hajj, e nós vemos que existem na verdade várias questões importantes com relação ao Ihram, por exemplo. Ihram, existem diversas condições que é importante o muçulmano, antes de ir para o Hajj, estudar todas as condições, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se ele chega a fazer, o que ele tem que fazer. Porque, por exemplo, uma pessoa que viola alguma das proibições do Ihram, ela deve fazer um abate de um cordeiro como expiação por essa falta. Só que esse abate deve ser feito em Meca, e deve ser distribuído essa carne entre os pobres de Meca. Então, subhanallah, se a pessoa sai de lá sem saber, então pode causar muitos problemas. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tenha encerrado corretamente seu Ihram em Meca e tenha saído de Meca ainda em estado de Ihram, sem saber que estava em estado de Ihram, o que acontece? Acontece que ele começa a fazer diversos pecados. Porque toda vez que ele cortar o cabelo, toda vez que ele manter relações com o cônjuge, toda vez que ele cometer uma das proibições de Ihram, é um pecado. Então por isso a pessoa deve saber todas as condições, como é a maneira de encerrar o Ihram, como é a maneira de fazer válido o Ihram. Tudo isso deve ser estudado em detalhes para a pessoa que vai para o Hajj. Então muitas pessoas às vezes saem daqui para ir para a peregrinação sem saber os rituais, achando que lá ele vai saber. Mas não, a verdade é que não existe essa coisa de que lá vão ensinar. Não, lá as pessoas vão estar fazendo os rituais. O certo é que a pessoa estude aqui e que saiba todos os rituais, pelo menos o básico ele deve saber do que ele deve fazer lá. E lá, subhanallah, as coisas se tornam mais facilitadas. Outras coisas importantes também no Hajj é que existem outros rituais, tal como jogar as pedras nos pilares que representam o Shaitan. Então, tudo isso deve ser feito, saber como é que são os rituais, da onde são recolhidas as pedras, qual é o tamanho das pedras, que momento que deve ser jogado. Tudo isso deve ser estudado em detalhes. Se a gente for abordar aqui, a gente vai ficar horas falando do Hajj. Então, aqui tem entre as obrigações do Hajj, resumidamente, a primeira delas, vestir o Ihram desde o Miqat. Miqat é o local, a cidade próxima a Meca, no qual a pessoa deve colocar a intenção de Ihram. A pessoa não pode entrar em Meca sem estar no estado de Ihram. Então ela veste o Ihram e coloca a intenção do Hajj antes de entrar em Meca. Essa é uma das condições. A outra é permanecer em Arafat, como nós falamos. O terceiro é passar a noite em Muzdalifa, que é uma cidade próxima a Arafat. E depois passar parte da noite em Mina, que é outra cidadezinha próxima. Depois tem o ritual de jogar as pedrinhas nos Jamarat, que são os pilares. E depois tem o Tawaf do Hajj, que é as 7 voltas feitas com Hajj. E depois Safa e Marwa, né, que são os 2 montes. E por último, a última coisa que a pessoa faz antes de sair de Meca é o chamado Tawaf al-Wada', que é o Tawaf da despedida. Que a última coisa que a pessoa faz em Meca é fazer as 7 voltas na Kaaba antes de ir embora. E esse é chamado o Tawaf da despedida. Então essas são alguns dos rituais do Hajj. E como nós falamos, o Hajj é obrigatório a todo aquele que tem condições. Primeiro, condições de saúde. Então uma pessoa que tem uma boa saúde e tem condições de empreender o Hajj. Então muitas pessoas acham que o Hajj é para as pessoas velhas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O Hajj, quanto mais nova a pessoa for fazer o Hajj, desde que já tenha entrado na puberdade, melhor. Porque o Hajj é necessário uma pessoa que vai fazer o Hajj tenha condições físicas. Porque é um esforço físico.
Então a pessoa tem que ter condições físicas. Subhanallah, nós vemos várias pessoas, vários muçulmanos mais velhos que fazem o Hajj e que passam algumas dificuldades lá, porque é realmente um esforço físico que não é tão fácil para a pessoa que já é mais velha. Então o certo não é a pessoa adiar até a velhice o Hajj. Então o certo é a pessoa fazer o Hajj quanto antes possível, desde que ele tenha condições. Então ter uma boa saúde, ter condições financeiras e as provisões necessárias para empreender a viagem do Hajj. E isso, aqui vem a questão da condição financeira. Infelizmente muitos muçulmanos dizem que não têm condições de fazer o Hajj, mas muitas vezes juntam dinheiro e fazem outras viagens desnecessárias, a passeio, e quando o termo é Hajj, as pessoas não têm dinheiro. Então o certo é que a pessoa, a partir do momento que ela tenha condições financeiras de empreender uma viagem, que ela faça uma viagem ao Hajj, porque além da grande recompensa, é uma obrigação junto a Allah subhanahu wa ta'ala. E também no caso da mulher, o certo é que a mulher só viaje para o Hajj na companhia de um parente masculino ou marido, de um mahram. Não é correto a mulher viajar sozinha para o Hajj. Alguns sheikhs dizem que no caso de viajar em grupos confiáveis até é permitido, mas o certo é que a mulher não faça nenhuma viagem a não ser na companhia de um mahram, na companhia de uma pessoa da família dela, um homem da família dela, seja o marido, seja o irmão, seja o pai, seja o filho, alguém que possa viajar com ela no Hajj. A pessoa que não tem essas condições não está obrigada a fazer o Hajj. Deve esperar até que ele seja habilitado a fazer o Hajj. Só que assim que a pessoa tenha condições de fazer o Hajj, ela deve fazer. Não é correto que uma pessoa adie o Hajj. Se ela tem condições financeiras, tem condições de saúde, tem condições para fazer o Hajj, que ela faça. Que ela faça quanto antes possível. Porque se uma pessoa não faz o Hajj tendo condições, é um grande pecado. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith: apressem-se em fazer o Hajj obrigatório, porque ninguém sabe o que poderá acontecer. Ou seja, se tu tem condições de fazer o Hajj e adiou o Hajj e tu não chegou a morrer depois, ou chegou a ficar doente, tu vai ser cobrado porque tu teve condições de fazer o Hajj e não fez. Então, é dito que certa vez o Umar ibn Khattab, ele disse: eu pensei em mandar homens àquelas terras para ver quem que possuindo meios para fazer o Hajj ainda assim não fez. E aquele que possuindo meios de fazer o Hajj e não fez, deve ser aplicado sobre eles a jizya. Jizya é o pagamento dos não muçulmanos que vivem sobre um Estado Islâmico. Ou seja, aquele que não tem condições e não fez o Hajj e está adiando para não fazer o Hajj, é considerado, segundo Umar ibn Khattab, como um dos não muçulmanos. Porque é um dos pilares. Não é um passeio, é um dos pilares. E vejam que o certo então é que a pessoa que tem condições faça o Hajj o quanto antes possível. Porque se ele adiar e morrer sem ter feito o Hajj, ele acaba se expondo ao castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ele não cumpriu com o pilar do Islã. E aquele que se nega a cumprir o Hajj, achando que ele não é uma obrigação, é um incrédulo. Porque isso está bem claro no Alcorão Sagrado. Como diz o versículo: o Hajj à casa é um dos deveres dos homens para com Allah, desde que estejam em condições de arcar com as despesas. Quanto àquele que não crer, ou seja, o man kafar, e aquele que se tornar incrédulo, Allah subhanahu wa ta'ala chamou de incrédulo aquele que se nega a fazer isso. Então aquele que se nega ao Hajj tendo condições, quanto àquele que não crê, Allah não tem necessidade de nenhum dos mundos. Então o Hajj é um pilar do Islã, deve ser cumprido e não deve ser negligenciado. E a pessoa que tem condições deve cumprir com o Hajj. A pessoa que não tem condições, digamos, a pessoa que não tem condições de ir fazer o Hajj, que coloque em intenção. Muitas pessoas dizem: eu não tenho condições, ponto final. Não tem condições, coloca em intenção.
Coloca a intenção e de repente Allah subhanahu wa ta'ala te dá a recompensa do Hajj, mesmo sem tu ter feito. Porque a tua intenção era fazer, mas tu não tinha condições. E se tu coloca uma intenção sincera, quem sabe Allah subhanahu wa ta'ala te dá a possibilidade de poder fazer o Hajj. E facilita as coisas para que tu possa fazer o Hajj. Então coloque a intenção. A cada ano que vem o Hajj, coloque a intenção de fazer o Hajj. Mesmo que não tenham condições, coloquem a intenção e saibam que as ações valem perante Allah conforme a intenção. E se a intenção é pura e se a intenção é sincera, talvez nós tenhamos a recompensa do Hajj mesmo sem ter ido fazer o Hajj. Pelo fato de nós não termos condições, mas termos a intenção. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, com relação àquele que procura o martírio, morrer pela causa de Allah, aquele que procura o martírio e ter a sincera intenção de morrer como um mártir, mesmo que ele morra em sua cama, mesmo que ele morra dormindo em sua cama, será considerado por Allah como um mártir. Por quê? Por causa da intenção. Então, irmãos, coloquem a intenção. Coloquem a intenção de cumprir o Hajj. E Allah subhanahu wa ta'ala tem o poder sobre tudo. E Allah subhanahu wa ta'ala não é difícil para Ele nos conceder essa bênção. Então, imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que não prive nem a nós, nem a nenhum dos nossos irmãos muçulmanos que tem a intenção correta e que tem a intenção sincera de fazer o Hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala não prive ele do Hajj e que Allah conceda a todos nós essa bênção e que Allah subhanahu wa ta'ala aceite nossas boas ações e que Allah nos una no paraíso da mesma maneira que nos uniu hoje em sua obediência e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.